toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É impossível não sentir a presença do Senhor. Eu estava ali já sentindo a presença do nosso Pai. Ele está nesta noite procurando as mulheres virtuosas nesta noite. Aleluia. Eu quero agradecer o nosso pastor aqui. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigada, Manvera. Obrigado aos outros irmãos, as irmãs que confiaram em me deixar falar um pouquinho do nosso Senhor Jesus. Porque ainda que eu não consiga expressar o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, mas nós vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor por si próprio já fala conosco. Só precisamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar. Muitas vezes alguém chegou e disse para mim: abra o seu coração para que Deus fale. E eu disse: como abrir o coração? Não sei abrir o meu coração. E hoje eu sei como posso abrir o meu coração. Me derramar na presença do Senhor. Falar ao Senhor que eu sou dependente dEle. Eu não estou mais sozinha. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para o meu Senhor Jesus, eu já não estou mais andando sozinha, porque o meu Senhor Jesus, Ele já se faz presente através do Espírito Santo nesta noite. Então o Senhor falará conosco através da palavra do Senhor. Eu quero estar lendo com a amada igreja aqui o tema desse que foi me passado, que foi em Provérbio 31 e verso 25 e 26. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, aleluia. Amado, é muito forte a presença do nosso Senhor nesta noite. É muito forte. Você que não sentiu ainda a presença do Senhor, peça para Ele, para que Ele entre, porque o Senhor, Ele é educado. O Senhor bate na porta para poder entrar. Se você disser: entra, Senhor, Ele entra e faz morada. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, no 25: a força e a glória são os seus vestidos, e ri-se dos dias futuros. Ao 26: abre a sua boca com sabedoria, e a lei e a benevolência está na sua língua. Glória a Deus. Então o Senhor está mandando somente nós abrir a nossa boca e deixar que o mais Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor me levou lá no livro, a palavra de Jeremias, no livro de Jeremias. Não, perdão, Mateus, é Mateus. Mateus 9. Mateus 9, irmãos. Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar. O meu pastor dizia assim: cada vez que nós viemos para a casa do Senhor, era bom que nós trouxéssemos uma caneta, um papel, para anotar aquilo que o pregador prega na tribuna. Porque muitas vezes, nem sempre o que ele fala está aqui na palavra do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor é séria. A palavra do Senhor é séria. Eu tenho que saber quem que está sentado na nave da igreja, porque ele precisa ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida. Não é uma palavra em vão. E no capítulo 9, versículo 9, Jesus passou e encontrou um homem. E esse homem era Mateus. Ele encontrou. E essa noite ele está
rejeitamos por algum motivo. Eu mesma rejeitei muitas vezes. Muitas vezes eu rejeitei em seguir o Senhor Jesus. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E começaria a seguir o meu Senhor desde a minha infância, desde a minha adolescência. Eu aceitei o meu Senhor Jesus quando eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos. Mas eu vivi com o meu irmão mais velho, e o meu irmão acabou me levando de volta para a casa da minha mãe e do meu pai. E o meu pai e minha mãe, eles não serviam o Senhor, e eu parei de servir o Senhor, e só retornei à casa do Senhor quando eu tinha mais ou menos, irmãos, uns 20 anos. Foi muito tempo. Eu digo assim, foi muito tempo. O inimigo, ele fez um estrago na minha vida. Ele fez um estrago. Mas o Senhor um dia me encontrou novamente e disse: siga-me. E eu segui o Senhor. E estou seguindo Ele até hoje. Até hoje. E Ele já passou na sua frente e já disse: siga-me. Através de um convite, através de um familiar, através de um amigo, através de um vizinho. Ele já disse para você: siga-me. Muitos não seguiram. Eu digo para os irmãos que nós precisamos descobrir a mulher virtuosa que nós somos. A mulher, eu estava estudando a palavra do Senhor, eu disse: Senhor, eu preciso encontrar a mulher do Provérbio 31. E eu comecei a me deparar com várias mulheres valentes. Eu comecei a desfolhar a palavra do Senhor, e o Senhor foi me levando para vários livros da Bíblia. E Ele me levou lá no livro de Abigail, lá onde fala sobre a história de Abigail, que tinha um marido, Nabal. Aquele homem era muito rico, porém egoísta e tolo. E Abigail foi uma mulher muito sábia, porque através da sabedoria que o Senhor deu a ela, a palavra diz que ela foi uma mulher sábia, uma mulher que usou de estratégia, usou de sabedoria para intervir, para livrar o esposo, livrar praticamente, irmãos, uma nação. E veja que Abigail, ela foi tão sábia que ela interviu, porque rei Davi já tinha se preparado para atacar. Por que ele fez isso? Porque Davi estava passando por aquele lugar, e ele se deparou com Nabal, e ele estava tosquiando as suas ovelhas. E a Bíblia diz que Davi, ele mandou os servos dele, os homens dele, pedir ajuda, porque eles estavam passando por ali e eles precisavam. E não era pouca coisa, irmão. Era para mais de 400 homens. A Bíblia diz que Davi ficou furioso, porque o esposo de Abigail rejeitou e não atendeu o pedido de Davi. Davi mandou um mancebo dele, mandou um homem dele se apresentar e disse: vá lá e fala quem eu sou. Eu sou o filho de Jessé, eu sou Davi. E ele disse: eu não conheço Davi, eu não sei quem é Jessé. E não atendeu, irmãos, não atendeu. Mas a mulher foi sábia. Abigail foi sábia. O dia que o Senhor escolheu a mim, escolheu aos irmãos, às irmãs, Ele nos viu sabedoria. Nós só precisamos colocar em prática a nossa sabedoria. Nós precisamos colocar em oração, em consagração, em buscar o Senhor, porque na hora certa, no momento certo,
ela salvou. Um grande derramamento de sangue. Um grande massacre que ia acontecer. Porque Davi, ele tinha mandado mais de 400 homens. E ele deu ordem para que não deixasse ninguém. Mas Abigail foi rápida. Por que ela foi rápida? Porque a palavra do Senhor diz que ela era mulher temente a Deus. Ela era mulher que ouvia a voz do Senhor. Ela era mulher que não estava desapercebida. Não estava dormindo. Ela estava percebida. Muitas vezes, irmã, nós nos deparamos, através por causa das nossas lutas, dificuldades, nós nos deparamos dormindo, enfraquecida. Não temos força para orar. Não temos força para buscar o Senhor. Mas tem uma abençoada, tem uma Abigail, tem aí uma Esther, que se levanta em nosso favor, e começa a orar, e começa a buscar, e começa a interceder em nosso favor, e nós nos levantamos, e o Senhor fala conosco, e nós ouvimos a voz do Senhor. E aí, o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos dá livramento. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu orei por mais de 11 anos, irmãos, por aquela minha filha que está sentada ali. Você sabe o que é 11 anos, irmão? Não é 11 dias. Muitas vezes se dobra o joelho e clama ao Senhor. O Senhor te responde rápido. Abigail, o Senhor respondeu rápido. Porque se fazia necessário a rapidez. Mas a minha demorou 11 anos. 11 anos eu fiquei orando para o Senhor trazer de volta a minha menina, que eu criei na casa do Senhor, que eu ensinei a andar nos caminhos. Mas um dia o inimigo ofereceu um prato e ela não aceitou. Mas eu não desisti. Eu busquei, eu orei, eu consagrei. Irmão, você não ganha nada de graça. Que é vitória, joelho, oração, é consagração. Um dia eu estava com meu pai lá em Campina Grande do Sul. E eu disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usada pelo Senhor. Faça de mim um vaso novo. As irmãs cantaram: quebra o vaso e faça de novo. E eu fiquei: meu Deus, quantas vezes eu disse: quebra o vaso e faça de novo. E o Senhor quebrou o vaso. Ele lapidou o vaso. E o Senhor disse para mim, através de um sonho, Ele disse: vai orar, consagrar, vai jejuar, que você vai ver o que eu vou fazer. E eu despertei daquilo e falei: nossa, o Senhor falou comigo, que Ele falou com Jeremias: desce, Jeremias, a casa do oleiro, porque eu vou te usar. E eu fiquei me maravilhando naquilo. Eu me maravilho até hoje, porque eu ouvi a voz do Senhor. E eu comecei a orar e jejuar. E muitas vezes eu me pego pensando e falando com o Senhor. Eu falei: lembra, Senhor, que o Senhor disse: vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai se preparar. E eu estou aqui, eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou buscando, eu estou fazendo o que o Senhor falou, Senhor. Mas os meus estão para fora, os meus estão perecendo. Jesus, salva os meus. Salva aqueles que também não têm força de estar na casa do Senhor. Eu oro por um menino que ele foi embora para os Estados Unidos. Esses tempos ele voltou para Curitiba. E ele caiu outra vez em meu coração, mesmo eu sem saber aonde ele estava. Mas o Espírito Santo do Senhor começou a dizer a mim que algo tinha de errado com ele. E eu comecei a procurar esse menino. Eu comecei a orar por ele. Eu fui jejuar por ele. Eu fui buscar por ele. E de repente ele entra em contato comigo. Ele me
me chama de mãezinha. Porque eu recolhi ele um dia para dentro da minha casa, que ele não tinha onde morar, porque ele saiu da casa da mãe dele, porque ele estava sendo espancado. E eu recolhi esse menino. Veja como uma oração faz efeito. Esse menino quase foi morto por várias vezes, por traficante, mas ele escapou. E hoje ele me chama de mãezinha. Nossa, eu fico muito feliz quando ele me manda uma mensagem e diz: mãezinha, como é que você está? Glória a Deus. Eu falei: meu filho, eu estou bem. E você, como é que está? Ele diz: eu também estou bem. Eu falo: filho, continua firme, que eu ainda continuo orando. E eu declarei em nome do Senhor Jesus, porque no livro de 37 de Ezequiel, se não me falha a memória, Ezequiel, que ele diz que o Senhor manda Ezequiel orar sobre o vale de ossos secos. E ele ora sobre o vale. E tem muito vales de ossos secos por aí, para nós orarmos. Tem muito vale que nós precisamos orar para que o Senhor venha restaurar, venha salvar. Nós fomos levantadas como mulher virtuosas, mulher sábia, mulher que ora, mulher que busca, mulher que não desiste. O dia que você estiver cansada, minha irmã, ligue para aquela que você confia e diga: me ajuda, eu preciso de ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Porque através das nossas orações, muitas pessoas serão alcançadas. Glória a Deus. Pastor, eu quero perguntar: até que hora que vai, pastor? Glória a Deus. Até 9h20. Eu falei: vou levar meu celular, e se não tiver relógio, eu vou cuidar do horário, porque o meu pastor disse que a gente tem que aprender a ser obediente no horário que o pastor nos dá para nós. Glória a Deus. Tem alguns minutos. Deus é fiel, irmão. Não podemos desistir do Senhor. Não podemos desistir de orar por aquele que precisa. A irmã Silviana me levou um papelzinho ali. E eu achei muito interessante o papelzinho. Porque o papelzinho que ela mandou, ela só disse: então somente caminha, somente anda, somente prossiga, não desista. Nós só precisamos prosseguir, nós só precisamos continuar nossa caminhada, só precisamos continuar orando, continuar buscando o Senhor. Porque não tem como nós alcançarmos vitória se não for através da oração e do jejum. Não tem como. Eu ainda tenho meu filho, que ele está, eu não digo que ele está desviado, ele está um pouco cansado, paradinho. Ele pouco vai na casa do Senhor. Ele começou a ir na casa do Senhor e deu uma fraquejada e está indo bem pouquinho. Mas eu acredito no poder da oração. Eu acredito no joelho dobrado. Eu acredito na promessa que o Senhor me deu. E o Senhor não deu promessa só para mim. O Senhor deu promessa para o povo dele. Para o povo dele. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel para cumprir promessa. Ele não está aqui de brincadeira. Ele não te escolheu só porque você é bonito. Ele não te escolheu só porque você sabe falar. Ele te escolheu porque Ele te amou. Ele te escolheu porque você é importante. Ainda que alguém diga que você não é importante, o Senhor diz que você é escolhido do Senhor. Assim como o Senhor escolheu aquela mulher Abigail, o Senhor escolheu você. O Senhor me escolheu. O Senhor escolheu cada irmã que aqui está. Cada vez que eu vou orar, eu digo: Senhor, eu sei o peso do círculo de oração. Eu sei que não é fácil permanecer orando numa igreja que muitas vezes as irmãs, elas trabalham. Antigamente era mais fácil, irmão, porque as mulheres trabalhavam
que às vezes não tem condições de estar aqui na hora do culto, na hora da oração, mas sempre o Senhor levanta aquela mulher valente, levanta aquela que ora, aquela que jejuma, aquela que busca, aquela que está disposta. E eu acredito que aqui o Senhor levantou as irmãs no círculo de oração. Eu estava contando aquele dia, 18 irmãs. A irmã disse, mas não vieram todas. Eu falei, ô glória, que círculo de oração veio? Eu falei, tem 18, mas eu ali no banco, que daqui a pouco vou estar aqui ensaiando com as irmãs, vai ser 19. Mas vai ter muito mais ainda. Porque tem mulher de oração, tem mulher de consagração. E o Senhor não vai abandonar aquele que busca, aquele que acredita, aquele que confia. O dia que Ele te escolheu foi porque Ele confiou em você. Ele não te escolheu por simplesmente te escolher. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava olhando a Bíblia e também anotei aqui para mim não esquecer. No livro de Esther. Esther foi uma jovem judia, órfã, mas uma mulher temente ao Senhor. Uma mulher que não brincou de servir ao Senhor. Quando aquele homem se levantou, Amã se levantou para destruir o povo de Israel, Deus usou essa mulher. Deus usou aquela mulher que tinha se levantado. A Bíblia diz que ela era mulher de Deus, mulher de oração, mulher sábia, mulher ardilosa, mulher que sabe como buscar o Senhor. Ela usou da sabedoria que Deus deu a ela. E através da vida dela, Deus livrou Israel. Deus honrou ela. E acha que o Senhor não vai honrar você, irmão? Acha que o Senhor não vai me honrar? Acha que o Senhor não está ouvindo a sua oração? O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor não é surdo para que não ouça, porque a palavra do Senhor diz que Ele não está com os ouvidos agravados, Ele não está com a mão encolhida para que não possa te alcançar, e nem está com o ouvido agravado para que não possa te ouvir. Então somente busca a presença do Senhor, somente coloque aquilo que o Senhor, que você quer que o Senhor faça para você, porque na hora certa e no tempo certo, Ele vai te honrar, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Os irmãos não podem imaginar o que está acontecendo na minha casa. Eu estou com uma grande luta, mas eu disse, eu não vou subir nesse lugar santo para contar derrota. Eu vou subir aqui para contar vitória. E a minha vitória está ali e eu estou esperando a próxima. E eu estou esperando a próxima. Porque até o meu Jesus voltar, eu vou estar esperando a minha vitória. Eu tenho orado ao Senhor, eu falei, Senhor, ainda que o Senhor não responda todas as minhas orações, mas eu sei que em breve o Senhor vai vir nos buscar. E aí acabou-se tudo, e eu não preciso mais me preocupar. Agora eu só tenho que buscar o meu Senhor, eu só tenho que continuar confiando nele, porque Ele é fiel para cumprir promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu familiar. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos familiares. Porque do que adianta, irmão, nós ganhar o mundo e perder a nossa salvação ou perder os nossos familiares? Do que adianta eu orar e chegar naquele dia, cadê o meu filho? Cadê a minha filha? Cadê meu irmão? Cadê minha irmã? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? O Senhor te escolheu. Você é privilegiada porque o Senhor te escolheu. Eu estava orando e disse, Senhor, me dá segurança.
Senhor Jesus para mim o dom da intercessão. Me dá para mim, Senhor, o dom da intercessão. Jesus faz para mim, Senhor, como o Senhor fez com José. José orava e deitava, dormia, e o Senhor dava sonhos de revelação a ele. Irmão, de tanto que eu pedi, o Senhor me deu. Irmão, muito difícil o Senhor me dá um sonho. E no próprio sonho Ele fala comigo. Não é um sonho, é eu falando. E eu me desperto do sonho e me alegro, porque o meu Senhor escolheu um jeito de falar comigo. O Senhor tem um jeito de falar com cada irmão. Tem irmão, eu olho os irmãos na tribuna e eles começam a ser usados pelo dom da profecia, pelo dom da revelação. E eu digo, Senhor, que coisa linda! Que coisa linda! O dom da revelação. E eu lembro que um dia eu estava indo para Campo Belo. E eu estava numa luta tão grande, meus irmãos, mas tão grande, que eu disse assim para mim mesmo: eu vou fazer essa viagem com o meu familiar, que era o meu irmão, que era pastor, e o pastor nosso, da nossa igreja aqui do Jardim Cecília. Eu falei, eu vou fazer essa viagem, depois dessa viagem, eu quero vir pegar minhas coisas e vou embora, porque eu não quero mais, eu quero sumir. E eu contei isso para minha irmã dentro do carro. Eu disse, eu vou embora. Eu já até arrumei lugar, eu vou embora para Santa Catarina. Eu estou cansada. Eu estou cansada de ser humilhada, eu estou cansada. E eu vou embora. Daí ela falou assim, mas você contou o que aconteceu com você? Eu falei, eu não contei coisa nenhuma e nem vou contar. Eu só vou embora. E ela disse assim para mim dentro do carro, não vá. O Senhor está dizendo que não é para você ir. E eu disse assim para ela assim, no meu coração, eu vou embora, porque ela nem sabe o que está acontecendo comigo. Eu vou embora sim. Isso falei comigo mesmo e o Senhor. E ela foi tomada dentro daquele carro para falar comigo através de mistério. E ela falava tanto em mistério, aquilo me incomodava, porque eu sabia que Deus estava falando, não. E eu dizia, eu vou. E eu tentei explicar para o Senhor. Eu disse, Senhor, sabe, Jesus, eu vou embora daqui porque ninguém me conhece lá. Mas eu não vou abandonar o Senhor, eu vou servir o Senhor do mesmo jeito. Eu vou adorar o Senhor aonde eu for, mas eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. E eu tentei explicar, tentei dialogar com o Senhor e nada. Chegamos lá, irmãs, naquele lugar, em Campo Belo, um lugar longe. Santa Catarina, mais longe. E o Senhor começou a nos levar aos lares, muito carente de oração. Irmão, eu nunca orei tanto na minha vida como eu orei naquele lugar. Porque eu chegava num lugar, mandava eu orar, falava, irmão, ora por mim. Eu dizia, Jesus, me ajuda. Eu sou um caquinho. E eu começava a orar, e o Senhor começava a operar, minha irmã orava, e Jesus falava. E assim nós fomos, irmão, passamos alguns dias lá. E um dia o irmão, lá nós estávamos lá, o irmão chamou nós para pregar numa igreja lá no meio do mato. Tinha que andar por dentro onde tinha vaca, boi. Nós tínhamos que tomar cuidado porque tinha boi bravo, vaca brava, e nós tínhamos que passar por dentro daquele lugar. A igreja era lá em cima, bem no alto. E aquele dia nós se perdemos, irmão, porque nós andamos muito de carro para chegar até lá. E era o meu irmão que ia pregar. E chegamos lá, irmão, para minha surpresa. Eu digo que foi a maior surpresa da minha vida. E eu cheguei lá naquela igreja pequenininha, mas muito irmão cheia da graça, cheia da presença do Senhor. Tudo irmão humilde. E eu me alegrei da presença do Senhor, sentei no último banco. E de repente eles começaram a louvar, e começaram a falar do Senhor, e começaram a pregar, e de repente uma mulher que saiu, irmão, lá do meio do mato. Uma mulher foi usada pelo Espírito Santo para falar comigo.
E ela me chamou lá no banco. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto. Sobrou para mim. Eu já estava temendo a minha desobediência. Porque eu sabia que eu tinha falado com ele. E aquela mulher, aquela irmã, ela orou na minha cabeça só em mistério, irmão. Ela não disse uma palavra a qual eu entendesse, só em mistério. E de repente, do nada, irmã, o Espírito Santo começou a me revelar tudo que ela falava, eu entendia. E quando ela estava falando comigo, eu estava entendendo. Eu disse, Senhor, o que é isso? Eu estou entendendo o que ela está falando. Ela está falando em mistério. E o que ela falava? Não vai embora. Não vai embora. Tudo que a minha irmã tinha falado para mim, usada pelo Espírito Santo dentro daquele carro, aquela mulher foi usada pelo Espírito Santo, tudo para falar comigo, tudo em mistério. Mas o mistério que ela falava era como se fosse, ela ia falando e eu ia entendendo. Eu dizia, estou entendendo, Jesus, estou entendendo. Aí, só que não ficou pior para mim, ficou bem mais difícil. Porque o Senhor dizia para ela que era para mim vir aqui, nessa igreja. E eu tinha que perdoar alguém aqui dentro dessa igreja. E eu tinha que fazer um concerto aqui dentro dessa igreja. Sabe o que é fazer concerto, irmão? Não é fácil, não. E sabe o que eu tive que fazer, irmão? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando o episódio aconteceu. E o episódio que aconteceu, irmão, foi com a minha cunhada. Eu tinha uma mágoa muito grande dela. Mas eu achava que eu já tinha perdoado. E eu disse, eu via ela, sabe? Eu ficava meio assim, sabe? Todo mundo dizia, mas ela é legal. Mas eu que conheço ela. Vocês não sabem de nada. Eu que conheço ela, vocês não sabem de nada. O Senhor falou, vá lá e peça perdão para ela. Eu falei, mas como que eu vou pedir perdão, Jesus, para uma pessoa que me fez tanto mal? Uma pessoa que falou tanta coisa, que me magoou, massacrou meu pai, massacrou minha mãe. Eu não vou. O Senhor falou, vai. Eu falei, mas que jeito que eu vou fazer isso, Jesus? Aí o Senhor ainda falou mais, vai lá e conte toda a tua história. Eu falei, minha história? Aí pegou, né? Porque o meu passado era sofrido, era humilhante. E eu tive que contar, eu tive que chamar o pastor aqui. E eu chamei o meu pastor aqui, pastor Rui, e a esposa dele. Mas primeiro eu negociei com o pastor. Eu falei, pastor, eu tenho algo para falar para o pastor, mas se o pastor prometer para mim que não sai daqui, eu conto. Mas se eu ver que vai sair daqui, pastor, eu não vou contar, porque eu tenho vergonha. E eu também não sei se eu vou conseguir. Aí chamei o pastor para trás, o pastor falou, não vai sair. E para resumir, irmão, para não atrasar aqui. Aí eu falei para ele, eu contei para ele toda a minha vida, irmão. Um pouco eu contava, um pouco eu chorava. Um pouco eu contava, um pouco eu chorava. Daí ele falou assim, não, minha filha, não se preocupe. Você não fez nada de errado. Você não está errada. Você só precisa pedir perdão para essa pessoa. Vá lá e peça perdão. Depois que você pedir perdão, você volta aqui, que eu vou te receber na igreja. Eu fui, irmã. Eu orei 6 meses. Pedi ajuda para uma irmã, para me ajude. Contei a história para ela, vou te ajudar. Orei 6 meses, irmã, para poder pedir perdão. Muito difícil. E um dia chamei a irmã no centro de oração ali atrás, quando falei para ela. Falei, você me perdoa? Sabe aquilo que aconteceu? Você me perdoa? Eu sei que você me magoou, eu estou ainda magoada com você. Mas eu quero te pedir perdão, eu quero que você me perdoe. Porque quando o Senhor mandou pedir perdão para ela, eu disse, mas ela foi ela que fez para mim. O Senhor falou para mim, e o que você fez, você não lembra? Eu não lembrava e não lembro até hoje. Eu falei, me perdoa então devo ter magoado ela também. Fui lá e pedi perdão, irmã. Foi coisa melhor que eu fiz. Saiu um peso nas minhas costas. E eu voltei aqui e o pastor me recebeu. E eu estou feliz até hoje. Eu estou feliz até hoje. Porque o Senhor é fiel. Eu quero parar por aqui, porque se eu for contar mais, eu vou atrasar a igreja. Amém, pastor? Amém. Quero agradecer aos irmãos que me deram a oportunidade.
e falar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. Graças a Deus. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar no teu amor, a minha alma Salvador. O teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre sim. Deus és somente santos possam ir, tua eterna minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar a Deus pela vida da irmã Luciana, pode ser um amém? Amém. Que Deus continue, irmã, te usando. Não vou dizer quantos querem que você volte, porque eu já considero você pregando aqui. Tá bom? Então, que Deus continue te abençoando e te dando vitória em tudo, e que em breve o teu filho possa retornar aos pés do Senhor. Isso nós já também vamos estar orando para avante. Irmãos, nós temos hoje uma aniversariante, a irmã Tatiana, completando mais um ano de existência, 15 anos. Todos querem parabenizar a irmã Tatiana? Pode dizer amém? Diga assim comigo, irmã Tatiana. Que o Senhor o abençoe. E o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor. Que Ele mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você. Que Ele lhe a paz. Parabéns. Que Deus continue te abençoando, irmã Tatiana. Que você não mude, continue a mesma pessoa que você é, tá bom? E muitos anos de vida, que Deus te dê muitos anos de vida. Nós já vamos encerrar, irmãos, esse abençoado culto, mas antes nós vamos fazer uma oração a favor dos irmãos que ouviram a palavra. Vamos ficar em pé. Eu quero pedir para o presbítero Primo fazer esta oração. Você que ouviu a palavra de Deus e quer vir à frente, alguma coisa Deus falou com você nessa palavra. Veja que nós precisamos confiar no Senhor, ter uma dedicação de seguir ao Senhor. E o Senhor, Ele providenciará aquilo que nós precisamos. Primeiro, nós devemos estar dispostos a seguir a Ele. Se você quiser vir à frente, venha, saia do seu lugar. O irmão Primo vai estar fazendo esta oração nesse momento. Vem aqui, irmão Primo. Sai do seu lugar, irmão, vem à frente. Você que queira uma oração, confia que o Senhor pode te dar aquilo que você precisa, depois de ouvir a voz do Senhor.
Glória a Deus. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Senhor, irmãos amados, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Deus Santo, Filho Jesus Cristo amado, Senhor, eu glorifico o teu nome, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Agora, Senhor, nesta hora, nesse momento da oração final, queremos abençoar a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, irmã Wanda, a irmã que está aqui à frente, pedindo que o Senhor continue a abençoar, Senhor, a socorrer em todas as necessidades e atribulações e também aflições. Eu quero, mano, tocar mandera e as fora, que a mandera, que o Senhor continue, Senhor, a recompensar a vida de cada um, Senhor, de todas as irmãs que têm se dedicado e têm empenhado nesse trabalho. Que o Senhor possa continuar a abençoar segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Aleluia, se tudo aquilo que o Senhor tem projetado na vida de cada uma delas e na vida de toda a congregação e também dos visitantes. Senhor, dispersa-nos na tua paz e na tua segurança e nos leve em paz e segurança para os nossos lares, como em paz e segurança o Senhor nos trouxe, Senhor, até essa casa de oração. É a minha, a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda, irmãos, eu não vou dar a bênção apostólica, porque tem mais algo que eu preciso fazer. Cadê a irmã Flavinha? Traga aqui uma tua filha, as tuas duas filhas, que nós vamos pedir o presbítero Celso descer ali e ungir essas duas crianças que a mãe pediu, e elas estão enfermas com alguns problemas de saúde. Eu quero, como estamos na semana feminina, a irmã Bernadette vai orar aqui, o presbítero Angelico. Aí logo em seguida nós vamos completar a bênção apostólica para os irmãos. A igreja confia que o Senhor pode dar saúde para essas crianças. Amém. Eu até com o dedinho inchado, porque segura o corpo inchado também. Uma Bernadette, olha. Pai Celestial, na sua presença eu estou, Senhor, em primeiro lugar pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, porque agora eu vou interceder por essas duas crianças, Senhor, e as suas mães. O Senhor possa estender suas mãos santas, suas mãos de poder, Senhor, as suas mãos de misericórdia, Pai. Eu creio, Senhor, como é que eu respiro na cura, Senhor, dessas crianças, Senhor. E creio, Senhor, por isso eu te agradeço, meu Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer uma grande obra, Senhor, que essas mães vão testemunhar da cura, da bênção e da vitória, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu abençoo essas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu expulso todo espírito de enfermidade. Sai agora, sai, bate em retirada da vida dessas crianças e dá paz, Senhor, para suas mães, para a honra e para a glória do santo nome. De enfermidade, você não pertence a esse corpo. Saia, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do santo nome. Eu creio, Senhor, na sua resposta, na sua bênção, na sua vitória, Senhor, para a honra e para a glória do santo nome. Amém. Toma posse da bênção, irmãos. Eu quero louvar a Deus e osternar a minha gratidão pelas irmãs ali do Coração Único. Que Deus continue, irmã Bernadette, te abençoando. A você, Deus continue, irmã Idalina, dando vitória para vocês, a irmã. Não, a irmã Garcia, ela saiu, mas é a irmã aqui, a irmã Anitta. Deus continue, irmã Anitta, e todas as irmãs que eu não lembro do nome agora, mas que Deus continue abençoando vocês. E conte conosco, leva a minha gratidão para o pastor Arnaldo. Quando vocês precisarem, estaremos lá, tá bom? Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todos nós. E nós dizemos amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que Deus nos